Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito existia antes da formação do corpo. Não foi o Pai quem criou o espírito do Filho. Ele não fez senão fornecer-lhe um envoltório corporal, mas deve ajudar o seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo entre parentes próximos, são os mais frequentemente espíritos simpáticos, unidos por relacionamentos anteriores, que se traduzem por sua afeição durante a vida terrestre. Mas pode ocorrer também que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem da mesma forma por seu antagonismo na Terra, para lhe servir de prova. Os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e após a sua encarnação. De onde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue. Podem se atrair, se procurar, dar-se bem juntos, enquanto que dois irmãos consanguíneos podem se repelir, como se vê todos os dias, problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das suas existências. Você falou no começo aí uma coisa que eu parentesco, corporal e espiritual. Eu ia falar uma relação, eu não lembro aí. Não só relé. Sim, você falou lá o seguinte, que o espírito é primeiro, não é? Agora, nem todos que vivem com a gente são às vezes aqueles olhos que a gente tem na outra encarnação, puxam um filho daqueles que já vem. Aí é difícil, né? Mas talvez existe espírito familiar. Mas você sente essa afinidade. Você tem dois filhos, você vê que um filho é completamente diferente do outro. Às vezes são iguais, né? São parecidos, jeitão, tudo, mas você vê que tem. Às vezes a gente vê comentar, nossa, mas como é que pode, né? São irmãos, são tão diferentes. Né? Mas já é. E outra coisa que a gente vê também é que a gente tem mais facilidade de mexer com as pessoas que não são do laço consanguíneo do que as pessoas, os próprios familiares. Né? Eles têm mais dificuldade de aceitar. O próprio Jesus tem uma história que os próprios irmãos dele, porque Jesus teve mais irmãos, e os próprios irmãos dele prescrevem. Não criam por eles. Você estava aí também, os irmãos dele? Não tinha fé, né? Não acreditava. Então ele mesmo citou em uma de suas parábolas, dizendo assim que um profeta não passa muitas horas a não ser em seu próprio território. No entanto, ali ele não realiza nenhuma obra poderosa porque as pessoas não têm fé. Né? Então, o que acontece? Um exemplo, às vezes eu posso ser útil para muita gente aqui, para um familiar meu eu posso não ser. É aquele ditado antigo, o santo da terra não faz milagre, né? Então tem muita vez, né? Tem um livro que diz, né, que o nosso, até comentei isso no ano passado, que o nosso núcleo familiar gira em torno de 150 espíritos, né? Esse núcleo familiar. Então eles vão em ciclos diferentes, situações 150? diferentes. Um núcleo familiar. E isso inclui as suas amizades, seus desafetos, a sua família. Resumindo, Né? é grupo kármico. Tem. Grupo kármico. Grupo kármico. Já é as ligações, os laços que a gente tem. E isso, a espiritualidade, dentro da engenharia que a gente conhece que eles realizam, que já determina. E diz também que quando a gente vem determinado familiar, eles já nos conhecem tanto, e nós demonstramos tanto, que eles têm assim, os caminhos que a gente vai trilhando, eles podem
saber assim, tem até 8 caminhos, tem um número, né? Eles dão lá no livro passa 8. Assim, eles conhecem tanto você que, por exemplo, entre os seus erros e acertos, Já eles sabe sabem que você vai tomar. exatamente o que você vai vir a escolher em determinada situação da sua vida. A engenharia genética do plano espiritual, engenharia de lá, ela já sabe, já pré-determina, às vezes, o próprio caminho que você vai fazer escolhas Não é assim, que vai fazer. tá certo, mas abriu 8 caminhos, sabe? Porque quem vai prevalecer é o livre-arbítrio. Não, com certeza. Então, esses 8 caminhos, então aí está prevalecendo o livre-arbítrio, certo? Que vai ter que escolher um. E vai pelo caminho pior, pelo melhor, e vai ser de acordo com o livre-arbítrio dele. Com certeza. Tanto é que Você na não precisa ser espírito confusão, para tomar. Você não tem um amigo, às vezes, que é meio virado? Não tem? Então, ele passou por uma situação, você já sabe a situação que ele vai é passar. verdade. Não é verdade? E Aí imagine isso no plano. Imagina o espírito, deve ser muito mais. Quantos espíritos, porque eles falam que a gente pensa que não tem testemunha, mas os espíritos que estão em volta da gente. Paulo de Tarso não deu uma quantia exata, ele falou milhares. São todos testemunhas na hora de você prestar conta com a sua consciência. Que muita gente é para não, mas eu não fiz isso, não, você tem sempre tinha pessoas aqui, assim. Quer dizer, que nós somos assistidos por um montão de testemunha que não vai ter como dizer não, que a gente das atitudes que a gente teve aqui, enquanto teve encarnado na Terra. A gente pensa estar sozinho num canto, chega lá, mata uma pessoa, ninguém viu, porque você pensar. E as testemunhas? Para você prestar conta da verdadeira justiça, né? Que é a justiça divina. Você falou sobre programação existencial. Na psicologia chama-se PROEX. Existe a programação existencial. Aí quando ele termina de falar essa parte, ele fala assim que podem existir N caminhos, mas todos levam a um só, o propósito de vida que você vê. Você pode tomar, ele conhece tão de vida que é o seu propósito de vida, que você determinou, veio determinado de lá. Ele nos conhece tão bem, a gente dá tantas pistas, né, que diferentes caminhos que a gente tomar, vai chegar no só. Nossas vidas Todos os caminhos levam ao estão sol. gravados no registro acásico. Isso para uma existência? Para uma existência. Para uma existência. Ele já tem um projeto de escolhas suas, dentro do seu núcleo familiar, dentro das suas condições físicas e espirituais, as condições físicas e espirituais de quem está ao seu redor, ele já tem essa projeção para o futuro. Na realidade, é o que ele fala muito, que o problema é energia, né? As energias. Tudo é energia. Tudo é energia, pô. Às vezes acontece, né? A pessoa escolher lá uma turma, cada um tem a sua turma carregando. Às vezes acontece que evolui direito, quer evoluir mais, então escolher uma turma pesada para ele,